Foi aqui que pediram um tema para TCC em Direito Processual Civil? O pessoal tava reclamando. Ai, você só fala de direito empresarial, fala de outras matérias também. Não, tá bom, mentira, vou falar. Hoje eu vou te dar 5 ideias de temas para TCC em Direito Processual Civil que você pode usar ou pelo menos se inspirar com essas ideias. Roda a vinheta. Como vocês sabem, as ideias das dicas de TCC que eu trago aqui é trazer temas relevantes, atuais e que não sejam da época que a nossa avó brincava de boneca. Esses temas foram especificamente escolhidos por mim com base no método do funil infinito de temas de TCC que você encontra no e-book Como Fazer um TCC Jurídico em 9 Dias, que está com o link na descrição desse vídeo. E sem mais enrolação, bora para os temas! E o primeiro tema de TCC é sobre o princípio da autocomposição e a razoável duração do processo no CPC de 2015. O CPC de 2015 ele trouxe diversas inovações legislativas que jamais tinham sido vistas no Brasil até então. Dentre elas está o princípio da autocomposição, onde o legislador ele basicamente vai fazer de tudo para te empurrar para uma audiência de conciliação no início do processo. E a ratio legis por trás disso até que faz algum sentido. O legislador pretendia diminuir a quantidade de processos e encurtar o tempo em que um processo corre perante o Poder Judiciário. Afinal de contas, se as pessoas chegam num acordo logo no início do processo, você encerra a questão e termina com esse processo muito antecipadamente. Mas depois de alguns anos da vigência desse CPC, será que isso realmente deu certo? Ou será que essa audiência de conciliação não serviu simplesmente para você aumentar uma etapa num processo que já era muito mais longo e tornou ele ainda mais demorado? Porque, teoricamente, mesmo quando uma das partes não quer acordo, ainda assim ela é obrigada a comparecer na audiência de conciliação. O que será que as estatísticas falam sobre isso? E como é que a jurisprudência vem enfrentando esse assunto? Enfim, esse é um ótimo tema com utilidade prática para quem quer fazer TCC. O segundo tema de TCC é sobre a possibilidade de citação em processo judicial por oficiais cartorários ou por advogados sob a ótica da razoável duração do processo. E eu vou logo te adiantando que esse tema é para os fortes, porque se trata de um trabalho propositivo. Você já parou para perceber que na imensa maioria dos processos, a parte em que a gente geralmente perde mais tempo é na citação? E isso acontece principalmente quando o processo envolve pessoas físicas. E isso ocorre porque as modalidades mais convencionais de citação, que são a carta com aviso de recebimento e o oficial de justiça, nem sempre conseguem ser efetivos na hora de citar alguém. Vamos pensar no caso do oficial de justiça, por exemplo. Desde o momento em que ele recebe o mandado de citação até o momento onde ele vai de fato promover essa citação, na prática isso pode demorar meses. Eu, por exemplo, já vi processos em que isso demorou 3 meses. Eu tenho certeza que em alguns casos pode demorar até mais do que isso. E o que acaba acontecendo? Em muitos casos a gente perde todo esse tempo para o oficial de justiça tentar promover a citação e não conseguir citar a pessoa. E a partir daí o autor ele tem que informar um novo endereço, o juiz tem que dar uma nova decisão, esse mandado ele tem que ser digitado pelo cartório e novamente enviado para o oficial de justiça. E acredite, isso leva muitos meses. Mas e se fosse possível tirar essa exclusividade do Poder Judiciário de promover uma citação? E se o autor ele pudesse promover a citação por meio de um oficial de cartório de notas, por exemplo? E eu vou além. E se o próprio advogado pudesse promover a citação de um réu? Quanto tempo será que nós poderíamos economizar adotando esse novo tipo de comunicação processual? Além dessas perguntas, também seria interessante você abordar outros pontos no seu TCC. Qual seria o caminho legislativo, por exemplo, para fazer essa mudança acontecer? Proposta de emenda à Constituição, lei ordinária ou uma mera mudança no regimento interno dos tribunais? Você pode inclusive analisar outros países que adotam regimes de citação parecidos com esse. Enfim, falar sobre citação é sempre um tema muito sensível aqui no Brasil e por isso você teria que ter certeza de que você criou um sistema a provas de falhas para apresentar isso no seu TCC. Então não se trata de um tema simples, mas se você souber defender o seu ponto de vista, isso é um trabalho com uma repercussão enorme que pode ser publicado em grandes veículos. E o terceiro tema da nossa lista é sobre os critérios de fixação dos honorários recursais. Os honorários recursais foram uma inovação jurídica trazida pelo CPC de 2015, onde você permite que os advogados tenham a sua verba sucumbencial majorada em caso de atuação em instâncias superiores. E sempre quando surgem novos institutos jurídicos, isso é um prato cheio para quem quer fazer TCC. Esses temas geralmente demoram um tempo até chegar nos tribunais superiores, como é o STJ, por exemplo. Então você provavelmente vai conseguir encontrar muitas decisões ainda recentes e passíveis de discussões
para tratar no seu TCC. Por exemplo, quais são os critérios utilizados para majoração desses honorários? Em quais tipos de recurso eles são aplicados? E de quanto costuma ser essa majoração nos tribunais de segunda instância ao redor do país? Enfim, ao contrário do outro, esse é um tema bem light que você consegue bastante conteúdo para o seu TCC. E o nosso tema de número 4 é a possibilidade da cumulação de ritos no processo de execução de alimentos. Quando alguém vai dar entrada numa ação de alimentos, existem basicamente 2 ritos que podem ser seguidos. O primeiro é o rito da prisão, em que o alimentante, que é geralmente o pai da criança, ele pode ser preso se não tiver pago os 3 últimos meses de prestação de pensão alimentícia. O segundo rito é o da penhora, em que o pai ele não pode ser preso, mas em contrapartida, o alimentando ele pode pedir a totalidade dos valores atrasados, inclusive com bloqueio de contas e penhora de bens. Só que existe uma grande divergência jurisprudencial sobre se é possível você, dentro do mesmo processo, cumular esses 2 ritos. Por um lado, se a criança ela só pode cobrar os últimos 3 meses, ela acaba saindo prejudicada porque ela vai receber muito menos do que aquilo que ela teria direito. Por outro lado, se você cobra a totalidade da dívida, você exclui a possibilidade de uma pena mais dura, que é a prisão, que geralmente é aquela que é mais efetiva. Afinal de contas, quando o alimentante ele é preso, as chances são altíssimas dele pagar os valores dos 3 meses atrasados para ele ser solto. Mas será que seria possível cumular o rito da penhora com o rito da prisão, para assim a gente ter uma execução de alimentos mais efetiva? E pode acreditar, existem muitos argumentos plausíveis para os 2 lados. E por isso existe a possibilidade de fazer um TCC bem legal aí. Se você chegou até aqui é porque esse vídeo de alguma forma está sendo útil para você. E por isso eu quero te dizer que se você está com a corda no pescoço para escrever um trabalho de TCC jurídico em 9 dias ou menos, eu quero te convidar a conhecer o meu e-book, onde eu revelei todos os métodos que eu utilizo para escrever os meus trabalhos acadêmicos em pouquíssimo tempo. Lá você também vai encontrar uma lista com 50 dicas de temas para TCC jurídico e muito mais. Enfim, aproveita que está com preço promocional de lançamento e clica no link que está na descrição desse vídeo para saber todas as informações. E para fechar o vídeo, nosso último tema é sobre o processo de uso capião judicial sob a ótica dos princípios da razoável duração do processo e do acesso à justiça. Uma fatia bem grande de pessoas que têm um processo de uso capião judicial correndo é composta por pessoas hipossuficientes que têm uma única casa e não têm recursos suficientes para regularizar o próprio imóvel. E é justamente o processo dessas pessoas que costuma levar 3, 5, 8 anos até se ter uma decisão definitiva. Muito disso acontece porque a maioria dessas pessoas não tem condições financeiras suficientes para contratar os peritos necessários para realizar esse tipo de processo e atender às exigências que estão descritas na lei. Um profissional que vai fazer a planta do imóvel, por exemplo, geralmente cobra milhares de reais por isso. Como essas pessoas não têm esse dinheiro, elas acabam entrando em filas intermináveis que demoram longos anos sem que os processos tenham movimentações relevantes. Será que o princípio do acesso à justiça está sendo plenamente garantido a essas pessoas? E o princípio da razoável duração do processo? Bom, existem várias possibilidades de se investigar esse problema por dentro, inclusive fazendo entrevistas com pessoas que esperam nessas filas. Você pode inclusive fazer uma crítica a esse modelo e trazer saídas que sejam mais adequadas. Enfim, é um baita tema para TCC. Antes de terminar, eu quero te contar que eu também me senti absolutamente perdido na hora de fazer o meu TCC. Você sinceramente não vai acreditar nas coisas que eu passei. Enfim, se você quiser saber como eu fui de um desastre completo até a nota máxima com recomendação para publicação no meu TCC, eu tô deixando aqui no final desse vídeo um vídeo onde eu conto toda essa minha história. Ah, e não se esquece de deixar o like nesse vídeo e indicar ele para mais um amigo, porque eu tenho certeza que ele vai ficar muito grato pela recomendação. Então por hoje é isso, um abraço e valeu!